Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Matheus e hoje eu quero falar com você sobre como você pode escutar a voz de Deus, como discernir a voz de Deus. Se você quer aprender como fazer isso, então fica nesse vídeo até o final que você vai sair daqui entendendo e compreendendo como Deus se comunica com você. Mas antes eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que você sempre receba os nossos conteúdos. Mas afinal, por que escutar a voz de Deus? Por que eu preciso escutar a voz de Deus e por que isso é importante na nossa caminhada? Em Romanos capítulo 8, versículo 14, vai falar que todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então isso faz parte da nossa filiação, isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos escutar a sua voz, nós precisamos discernir a sua voz para poder ser guiados pela sua voz, para poder ser guiados pelo Espírito sobre toda a verdade. Então você é convidado a ser guiado pelo Espírito Santo, mas muitos de nós não conseguem discernir essa voz. Talvez até por um misticismo que é pregado nas nossas igrejas, nas comunidades cristãs, dizendo que a voz de Deus é algo extraordinário e pessoas que contam testemunhos mirabolantes de como é a voz de Deus, de como eles escutaram a voz de Deus, isso acaba criando uma confusão na cabeça de muitas pessoas. E eu preciso explicar para você como a voz de Deus funciona, como Deus se comunica nos dias de hoje, no Novo Testamento, como você pode discernir essa voz. Mas antes eu preciso te alertar de algo. Quando eu vou para academia, eu geralmente levo os meus fones de ouvido. Eu gosto de escutar algum podcast, alguma coisa que eu possa ir aprendendo durante os meus exercícios. Só que existe uma situação que é muito constrangedora. É quando eu passo por algum conhecido e como eu sou míope, eu acabo não enxergando muito bem as pessoas. Eu vou sem óculos para academia e aí com fone de ouvido a pessoa me chama e eu acabo não escutando. Isso é muito constrangedor. Só que às vezes a nossa caminhada cristã, ela está como essa pessoa que está com um fone de ouvido. Ela está com tantas coisas no seu ouvido, ela está com tantos barulhos ao seu redor que ela não consegue discernir a voz de Deus. Existem tantas coisas atrapalhando, tantos ruídos, que ela não consegue entender Deus chamando ela. Ela não consegue entender Deus se comunicando com ela. Então a primeira coisa que você precisa fazer é acalmar a sua alma e tentar escutar a voz de Deus através do silêncio. Por isso que é tão importante o seu tempo no secreto. Por isso que é tão importante você passar esse tempo sozinho. Por isso que Jesus falou para você fechar a porta do seu quarto e orar sozinho, para que você possa ficar em silêncio e escutando a voz de Deus. Eu não sou nem um pouco a favor de você usar o seu celular, por exemplo, durante seu devocional para consultar a Bíblia. Eu sei que tem muitas pessoas que usam o celular para ver algum vídeo devocional, isso é bom, só que você tem que tomar muito cuidado, porque é nesse momento que começa a vir notificação, é nesse momento que começam a vir mensagens, e é muito fácil você acabar se dispersando, e às vezes Deus está ali na sua frente querendo se comunicar, e você não escuta Ele, porque existem coisas que estão atrapalhando a voz dele na sua vida. Ok, entendendo isso, que você precisa calar todas essas vozes ao seu redor, eu quero te explicar 3 maneiras principais, digamos assim, que o Senhor se comunica conosco. Essas 3 maneiras, elas estão listadas em ordem de prioridade. Por que ordem de prioridade, Matheus? Você já vai entender conforme a gente vai construindo. Mas essa ordem vai te ajudar a ter mais maturidade ao ouvir a voz de Deus. Como eu falei, existe muita imaturidade no nosso meio, existem muitas coisas mirabolantes, também testemunhos, falas mirabolantes que acabam deturpando de como de fato Deus se comunica conosco. Então vamos lá. Primeira forma que Deus se comunica conosco, através da sua palavra. A palavra de Deus é infalível, ela é inerrante. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, Deus já está falando com você. Então não tem como você falar para mim, Matheus, faz muito tempo que Deus não fala comigo. Então quer dizer que faz muito tempo que você não abre a sua Bíblia, porque todas as vezes que você abre a sua Bíblia, Deus está falando com você através da sua palavra. É claro que existe uma diferença de uma palavra revelada, onde Deus começa a se comunicar de uma maneira pontual através de um texto bíblico conosco, mas nós não podemos cair no misticismo de pensar que sempre vai ser de uma forma sobrenatural, onde a gente vai sentir algo no nosso coração e isso, apenas isso é Deus se comunicando. Quando você abre a sua Bíblia, quando você lê a sua Bíblia, Deus já está falando com você. É importante você entender isso porque é a palavra quem vai dirigir
todas as direções que você sente que é Deus falando com você. Tudo que você sente que é Deus te direcionando, ela sempre precisa ter base na palavra. E o contrário também é fato. Às vezes você não sentiu Deus falando nada com você, mas está na palavra, então você deve cumprir. Mateus, eu não sinto que eu devo pregar, mas está na palavra que você deve pregar. É uma ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus, eu não sei se eu devo participar de uma igreja. É uma ordem, está na Bíblia que você deve congregar. Mateus, eu sou salvo, eu recebi o Senhor na minha vida, mas eu não tenho certeza se o Espírito Santo está na minha vida. Eu não sinto nada. O que fala a palavra? A palavra diz que o Espírito Santo habita em você. Então por que você tem dúvidas? Por que você espera alguma coisa mirabolante? Por que você espera algum sinal externo para que você tenha certeza daquilo que o Senhor já falou? Está entendendo que isso é muita imaturidade? E eu admito, às vezes o Senhor ele faz alguns sinais para que a gente possa percebê-lo, mas o caminho da maturidade sempre é você lidar com a palavra como Deus já falando com você. Você tratar a palavra como a sua bússola, algo que vai conduzir a sua vida. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu peço para Deus, me dá uma palavra. Quando eu fui iniciar o meu namoro com a minha esposa, que hoje é minha esposa, mas na época a gente nem namorava ainda, eu pedi para Deus uma direção quanto a isso. Se de fato era o tempo certo, se de fato era o momento certo. Só que eu falei para Deus, eu quero uma palavra, porque eu estou me sentindo um pouco confuso, eu não quero deixar minhas emoções entrarem nessa tomada de decisão, porque quando você está apaixonado, é muito fácil você falar que você sentiu paz, você sentiu certeza, porque é a paixão falando por você. E o Senhor me deu uma palavra, eu orei por um tempo e o Senhor me deu uma palavra. Aquela insegurança que eu tinha, na verdade, era resultado de algumas situações do meu passado. Aquele medo que eu tinha no meu interior de iniciar um relacionamento era a resposta de algumas coisas que eu tinha vivido no meu passado em outros relacionamentos. Então o Senhor me deu uma palavra de Mateus 9,17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. E por que Deus me deu essa palavra? Porque Deus falou para mim que eu precisava de uma nova mentalidade. Eu não podia deixar o meu passado interferir nas minhas decisões futuras. Eu tinha que olhar para o novo, aquilo que Ele estava me entregando hoje. Porque se eu não tivesse uma nova mentalidade, eu não ia conseguir receber o novo de Deus. Você está entendendo que por mais que eu sentia uma direção, Deus me deu uma confirmação através da palavra. E às vezes as pessoas estão lá pedindo para Deus uma confirmação através de um profeta, através de sonho, de visões, mas o Senhor já te deu a palavra. O Senhor está te convidando a olhar na palavra. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre sonhos e visões, mas entenda isso. A prioridade da sua direção sempre deve ser a palavra. Se aquilo que você sentiu, aquilo que falaram para você não estiver na palavra, não tiver base na palavra, pode jogar fora. Não vale de nada. Então, primeira maneira e a principal, a mais importante maneira com que Deus se comunica conosco, que Deus fala conosco, é através da sua palavra. A segunda maneira, e talvez a maneira pela qual você entrou nesse vídeo, é pelo testemunho interior. É a famosa frase que todo mundo fala, Deus falou comigo, eu senti Deus falando comigo. Por que eu comecei com a palavra? Porque o seu testemunho interior sempre deve ter base na palavra. Tudo que você sente, você tem que ver na palavra se de fato aquilo testifica, se aquilo tem base bíblica para aquilo. E como eu falei, se preciso for, até peça para Deus uma confirmação paralela à palavra de Deus. Mas vamos lá, como é que funciona esse testemunho interior? Porque no início da minha caminhada eu sempre escutava assim, eu escutei Deus falando para mim isso. E eu pensava, nunca escutei Deus falando nada no meu ouvido, que estranho, será que Deus um dia vai falar? Gente, assim, eu tive uma vez uma experiência onde eu senti uma voz praticamente audível de Deus, como Samuel teve uma experiência, mas não é assim que Deus fala conosco. Eu costumo falar que Deus se comunica através de uma paz interior. Colossenses capítulo 3, versículo 15 vai falar, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. O que isso quer dizer? Que a paz de Cristo deve conduzir a nossa vida e o nosso coração. Existe muita gente que fala assim, eu fui obrigado a fazer isso. Deus me obrigou a falar isso para ti, me desculpa, olha, eu não queria falar. Gente, o Espírito Santo não faz dessa forma. Se alguma coisa está te obrigando a fazer algo, não
não é a voz de Deus. Esse é um crivo muito importante. Às vezes as pessoas estão atormentadas, estão com a cabeça ali atormentada e ela acha que é Deus falando com ela, mas na verdade é a sua própria carne. E vou te dizer uma coisa, a sua carne ela tem desejo por coisas espirituais. Às vezes a sua carne vai desejar profetizar algo sobre a vida de alguém, às vezes a sua carne vai desejar puxar assunto com alguém com a desculpa de que você vai evangelizar aquela pessoa, mas na verdade é os seus sentimentos, é a sua carne. Toma cuidado com esses impulsos que você é levado a ter pensando que é a voz de Deus. Deus nunca age nesse impulso, Deus nunca age nesse calor de ter que fazer essas coisas. Deus sempre age através da sua paz. Deus sempre fala através da sua paz. Eu gosto muito da passagem que Elias está no deserto e ele está fugindo de Jezabel e ele está angustiado. E aí ele vai buscar entender a voz de Deus, escutar a voz de Deus. E a Bíblia fala que veio o vento, mas o Senhor não estava no vento. Veio o terremoto e também o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo, o Senhor não estava no fogo. O Senhor estava num leve sussurro, numa brisa suave. Eu sempre gosto de pensar a voz de Deus como essa brisa suave. É algo leve, é algo que vem do nosso interior, não é algo que vem de fora, não é uma voz que fala a nossa cabeça, é uma voz que fala aqui dentro, uma voz que nos conduz, que nos inspira. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus é uma impressão interior, é algo que vai se construindo. Provérbios capítulo 4, versículo 18 vai falar que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. O que isso quer dizer? Que o nosso caminho é como aquela luz da aurora, do amanhecer, que vai clareando aos poucos. Então a voz de Deus é algo que vai clareando aos poucos no seu coração, é algo que vai se revelando aos poucos dentro de você, é uma revelação que vai se construindo e sempre ela vai ter base na palavra de Deus. Ok, entendendo isso, agora a gente vai para a terceira maneira que Deus fala, a terceira forma que Deus fala, e como eu falei, elas estão em escala de prioridades. A primeira forma é a que tem mais prioridades na nossa vida, a palavra de Deus. A segunda forma, que é a paz interior, que precisa ter base na palavra, mas é a que tem segundo mais prioridade na nossa vida. E a terceira forma que Deus fala conosco é através de visões, sonhos, profetas ou palavras de conhecimento e circunstâncias. Por que eu coloquei essa em terceiro lugar? Essa geralmente no início da nossa caminhada é a que mais acontece. Por quê? Porque nós estamos ali como bebês na fé. Nós não conseguimos entender a voz de Deus, nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Então Deus faz sinais miraculosos, Deus faz sinais externos para que a gente possa ser conduzido. Mas conforme vai passando a nossa caminhada, a gente vai sendo ensinado a ter discernimento através da palavra, através desse testemunho interior. Então cada vez mais vai diminuindo essa forma de Deus se comunicar externamente, mas ainda acontece. É bíblico, Deus se comunica através de sonhos, se comunica através de visões, como no caso de Pedro, que teve uma visão, através de palavra de conhecimento, através de coincidências, onde Deus ele arquiteta uma situação onde ele está querendo falar conosco. Mas a questão é que nós não podemos basear a nossa vida nisso. Ela sempre vai complementar algo que Deus já estava falando. Eu quero usar um exemplo aqui para você. Eu lembro que quando eu e minha esposa nós estávamos orando para que a gente tivesse um filho, a gente estava ali um pouco inseguro ainda com algumas situações. Lembro que uma noite eu sonhei que a gente ia ter uma filha especificamente menina. E naquela manhã eu acordei tendo a convicção de que Deus tinha falado comigo através de um sonho. Mas Deus já estava falando comigo, dando paz sobre essa direção. Por mais que a gente ainda estava inseguro, mas Deus já estava dando paz. Naquela manhã eu falei, amor, faz o teste de gravidez porque você está grávida. Ela fez o teste e ela estava grávida. Bom, e eu tinha sonhado que era uma menina. E 3 meses depois também nós recebemos o teste de que era uma menina e também confirmando aquilo que Deus tinha me entregue no sonho. Só que nós não podemos fazer um misticismo dentro disso, achando que todo sonho é Deus falando. Sempre deve ser algo que está baseado na palavra e que existe paz no seu coração diante daquilo. Você sente paz, não é uma coisa que te atormenta. Até porque o diabo também usa de sonhos, ele planta pensamentos na nossa mente para nos atormentar, para nos desviar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado. No caso também de profetas, palavras de conhecimento que chegam até nós, gente, é a famosa profetada, né? A profetada que a pessoa vem e a gente não precisa ficar chateado com isso ou magoado com isso. Nós também podemos errar, às vezes
recebendo uma direção de Deus e não era. Às vezes nós recebemos uma palavra de direção a uma pessoa e não era aquilo, e a gente precisa saber perdoar um ao outro. Mas quem vai fazer o discernimento disso é você. Se aquela palavra de fato testifica no seu coração. Eu já recebi profetadas até de casamento, só que aquilo não testificou no meu coração e por mim tudo certo. E é justamente isso que você deve fazer. Sempre que você receber uma palavra de conhecimento, uma profecia, julgue nas escrituras e julgue se de fato você sente direção sobre aquilo. Principalmente julgue através das escrituras. Gente, essa história de profecia de casamento é terrível, não é bíblico isso. Deus não predetermina casamento de ninguém. Tome cuidado com isso. E o último que eu citei aqui foi as coincidências. Como é que Deus fala por essas coincidências? Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você estava em oração e você lembra de uma pessoa e naquele dia você acaba encontrando aquela pessoa. E eu sinto muito que Deus trabalha através disso na minha vida. Às vezes algumas coincidências acabam acontecendo para que eu fique mais atento em oração sobre aquela situação e também para me dar uma direção. Eu lembro que uma época na minha vida onde o Senhor estava falando muito sobre queimar as carroças. O texto de 1 Reis, capítulo 19, onde Eliseu queima as carroças para seguir Elias, o texto veio sobre a minha vida. Parece que todas as vezes que eu ia orar, eu lembrava desse texto. E sabe o que é doido? Parece que toda pregação que eu escutava, alguém falava desse texto. Eu escutei umas 5 vezes em pregação, mas assim, não foram pregações que eu escolhi, eram pregações que vinham até mim. A pessoa falava sobre esse texto. E nesse momento eu entendia Deus gerando coincidências, gerando situações para que eu entendesse que aquilo era uma direção dele na minha vida. E você entende que eu não peguei a circunstância e baseei aquilo como uma direção, mas eu apenas usei aquilo como um complemento, uma confirmação de Deus. E o mesmo deve acontecer com visões, sonhos, profecias. Sempre vai ser uma confirmação de algo que Deus já está falando com você. Por isso, tome cuidado. Deus fala através de sonhos, visões, coincidências e profetas, mas você deve tomar muito cuidado. Sempre deve ser baseado na palavra e você deve sentir paz nisso. E principalmente você deve se relacionar diariamente com o Espírito Santo, para que você consiga discernir a voz dele. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você consegue escutar a voz dele. Imagina que a minha esposa ligue para mim de um telefone que eu não conheço. Logo quando eu for atender, eu já vou reconhecer a voz dela, porque eu conheço a voz dela, eu consigo identificar a voz dela. Se alguém pegar o telefone da minha esposa e ligar para mim e for uma outra mulher, eu logo vou perceber que não é a minha esposa. Por quê? Eu consigo identificar as vozes diferentes. E é isso que vai acontecer na sua vida se você investir no seu relacionamento com Deus. Quanto mais você investe no seu relacionamento com Deus e entender essa voz, escutar essa voz, mais fácil vai ficar você discernir a voz de Deus na sua vida. E para te ajudar nisso, eu quero te convidar a conhecer o Clube Transformados pela Palavra. Esse clube é um ambiente de devocional, onde você vai entrar no desafio de 21 dias de devocional junto comigo. Você vai ter um módulo de transformação de hábitos na sua vida, você vai ter um plano de leitura da Bíblia, você vai ter indicações de livros mensais para fortalecer a sua fé. É um ambiente e um clube para te ajudar a fortalecer o seu devocional e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, o que você achou, e também não esquece de mandar para os seus amigos e as pessoas que você ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.